Temos aqui dois triângulos e eu vou supor que os dois triângulos sejam semelhantes. Triângulos semelhantes quer dizer o quê? Que os dois triângulos funcionam como se fossem fotos ampliadas um do outro. O triângulo ABC e o triângulo A'B'C' funcionam como fotos ampliadas. Vamos supor que o lado BC meça 2, o lado AB meça 3 e o lado AC do triângulo menor seja 4. 2, 3 e 4. E no triângulo maior, suponha que eu tenha ali B'C' medindo 6. E os outros dois ângulos são x, os outros dois lados são x e y, e eu quero calcular x e y. Eu disse que é uma foto ampliada. A base do pequeno é 2, a base do grande é 6. Se o 2 virou 6, por quanto que multiplicou? Para o 2 virar 6, multiplicou por 3. Então aqui ó, é vezes 3. Vezes 3, 2 vezes 3 dá 6. Então deu para ver por quanto multiplicou ali. Esse padrão vai ser mantido para os outros lados. O lado AB, que era 3, corresponde ao lado x daqui. Ó. Então, aqui também tem uma multiplicação por 3. Pega o 3, multiplica por 3 para descobrir o x. O lado AC, que é 4, corresponde ao lado A'C', que é y. E aqui também multiplicou por 3. Então, quanto vale x? 3 vezes 3. X é igual a 3 vezes 3. Que dá 9. E quanto vale y? Y é igual a 4 vezes 3. Y é igual a 4 vezes 3, que dá 12. Assim eu descubro os dois lados do triângulo grande. Temos aqui dois triângulos semelhantes. Para que os triângulos sejam semelhantes, é necessário que os ângulos correspondentes tenham a mesma medida, sejam congruentes, ou seja, suponha que o ângulo A e o ângulo A' tenham a mesma medida, então eu faço a mesma marcação neles. O ângulo B, vou marcar com 2 traços, e o ângulo B' também é 2 traços. O ângulo C eu vou marcar com 3 traços, e o ângulo C' também tem 3 traços. Isso garante a minha semelhança de triângulos. Triângulos semelhantes são triângulos que têm os 3 ângulos iguais, ângulos correspondentes iguais 2 a 2. A igual a linha, o ângulo B igual ao ângulo B', o ângulo C igual ao ângulo C'. Esses são semelhantes. E se eles forem semelhantes, os lados são proporcionais. O que quer dizer isso? Vamos chamar esse lado aqui, a medida BC eu vou chamar de A. A medida AC eu vou chamar de B. E a medida AB eu vou chamar de C. E no outro triângulo, eu vou chamar a medida dos lados de x, de y e de z. Então repare o seguinte, dizer que eles são proporcionais quer dizer o seguinte, ó, eu faço traço de fração igual traço de fração. Isso é uma proporção. Quando eu acrescento uma terceira linha, eu tenho uma proporção múltipla. O A do primeiro triângulo corresponde ao x do segundo. Então eu faço a fração A sobre x. Isso vai ter que ser igual a B sobre y e igual a C sobre z. Isso é uma proporção múltipla. Então, ó, esse retângulo aí, A sobre x igual a B sobre y igual a C sobre z, é que vai resolver a minha semelhança de triângulos. Temos aqui dois triângulos, um triângulo ABC e um triângulo DEF. O ângulo A tem a mesma medida do ângulo D de dado. O ângulo B tem a mesma marcação, portanto a mesma medida do ângulo E. E o ângulo C corresponde ao ângulo F, tem a mesma medida. Então esses dois triângulos são semelhantes. O ângulo A é igual ao ângulo D, A e D. O ângulo B é igual ao ângulo E. E o ângulo C é igual ao ângulo F. Se eu tenho essas três igualdades, eu tenho a semelhança.
E se eu tenho semelhança, eu tenho proporção. Os lados são proporcionais. Então, eu monto lá a proporção múltipla. Está montada a proporção. O 6 daqui, do pequeno, é quem no grande? É x. 6 sobre x. O 8 do triângulo pequeno é quem no grande? É y. 8 sobre y. E o 10 do pequeno é quem no grande? É 20. 10 sobre 20. E agora, como resolver isso aí? Nós vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou escolher duas das três razões, duas das três frações. Vou pegar essa primeira fração e vou pegar a fração de números, que é 10 sobre 20. Não vou pegar outra de letra, não. Eu tenho que pegar uma que tenha os dois números. Então essa aqui tem dois números. Agora multiplica cruzado. 10 vezes x, 6 vezes 20. 10 vezes x, 6 vezes 20. 10 vezes x igual a 6 vezes 20. 10x eu repito. 6 vezes 20 dá 120. Esse 10 que está multiplicando passa dividindo. X é igual a 120 dividido por 10. X igual a 120 dividido por 10. Isso dá 12. X igual a 12. Descoberto o valor de x. Agora eu quero y. Então agora eu vou pegar a fração do meio com a última, que é 10 sobre 20. A fração do meio com a última, que é 10 sobre 20. A fração do meio e a última. Agora eu multiplico cruzado essas duas com bolas azuis. 10 vezes y, 8 vezes 20. 10 vezes y igual a 8 vezes 20. 10y, repito. 8 vezes 20, 160. Esse 10 que está multiplicando y passa para o outro lado dividindo. Y igual a 160 dividido por 10. 160 dividido por 10, corta os zeros. Y igual a 16. Isso encerra o nosso problema. Os triângulos abaixo são semelhantes na razão 2/3. Calcule x, y e z. Eu tenho um triângulo menor com lados x, y e z. Um triângulo maior com lados 12, 15 e 18. Vamos supor o seguinte, ó. Eu tenho uma marcação ali em vermelho em um ângulo do pequeno e vermelho no ângulo do grande. Eu tenho um ângulo com dois traços azuis aqui no pequeno, dois traços azuis no grande. Então, vermelho é igual a vermelho, azul é igual a azul. Sobrou um ângulo vazio. Então, repare, olha o que eu vou pensar. Se vermelho é igual a vermelho, eu vou chamar aqui de 20 e lá de 20 também. 20 graus e 20 graus. Suponha que seja 20. Podia ser qualquer número. Azul é igual a azul. Se azul é igual a azul, eu vou chutar que aqui é 60 e aqui é 60. Os ângulos vazios, vazio no pequeno, eu vou chamar de x. Vazio do grande, eu vou chamar de y. Usando lei de Tales no triângulo pequeno, x mais 20 mais 60 igual a 180. 20 com 60 dá 80. 180 é a soma. O 80 passa para lá diminuindo. 180 menos 80, x é igual a 100. Então, já descobri que x é 100 no pequeno. E no grande, lei de Tales, y mais 20 mais 60 igual a 180. Y mais 20 mais 60 igual a 180. 20 com 60 dá 80. Y mais 80 igual a 180. Daqui eu tiro que y é igual a 180 menos 80. Y igual a 100. Repare, então, que o x e o y são iguais. Ou seja, se houver dois ângulos iguais, os terceiros serão automaticamente iguais. Então, para ser semelhante agora, basta que tenham dois iguais. Ó, 20 aqui com 20 aqui. 60 aqui com 60 aqui, já garante a semelhança, porque esse x é obrigatoriamente igual a esse y. Isso é muito importante. Se houver
dois ângulos iguais, os terceiros são automaticamente iguais e isso garante a minha semelhança. Então, agora eu vou terminar o problema. Vou terminar o problema. Terminar como? Eu sei que eles são semelhantes na razão 2/3. Então, ó, x daqui, do pequeno, sobre 12 do grande. Igual. O y do pequeno corresponde ao 15 do grande. E o z do pequeno corresponde a 18 no grande. E a razão de semelhança é 2/3, igual a 2/3. Vou cruzar a primeira fração com a última. Essa primeira com a última. X vezes 3. X vezes 3. 12 vezes 2. 3x igual a 24. X igual a 24 dividido por 3. X é igual a 8. Achei o primeiro lado que eu queria. Agora eu vou trabalhar a segunda fração, que é essa, com a última. Y vezes 3, 3y. 15 vezes 2. 3y igual a 30. Y igual a 30 dividido por 3. Y igual a 10. Agora eu vou pegar a terceira fração com a última, z vezes 3. 18 vezes 2. 3z igual a 36. Z igual a 36 dividido por 3, que dá 12. Então, eu achei os lados x, y e z, e isso encerra o problema. Problema muito importante agora de semelhança de triângulos. Na figura, BC é paralelo a DE. Calcule x e y. O lado BC é paralelo ao lado DE. Então vamos começar. Eu vou desenhar de novo o triângulo. Ó. 3, 4, 5 aqui. Eu tenho x aqui, y aqui e aqui embaixo 20. Desenhei de novo. Você já vai vir para quê? Para poder apagar. Daqui a pouco eu vou ter que apagar algumas coisas. Então vamos lá. Esse ângulo aqui que eu marquei com um traço vermelho, ele se repete aqui, ó, porque as duas linhas são paralelas. Então, esses ângulos são ângulos correspondentes. Do outro lado, a mesma coisa. Ó. Os dois ângulos marcados em azul são correspondentes. Então, o triângulo pequeno, que é o triângulo ADE, é semelhante ao triângulo grandão, que é ABC. Esses dois triângulos são semelhantes. Então, olha como eu procedo agora. Eu vou desenhar o triângulo pequeno, que é o de cima, com lados 3, 4 e 5. Olha o macete. Desenhe o triângulo pequeno, que tem lados 3, 4 e 5, e apaga a linha do meio. Aquela linha que tem o 5 ali, ó, eu apago ela. Sobrou um lado de baixo medindo 20. Um lado é 3x, o outro é 4y. No meio eu coloco mais. Então esse é o macete. Desenha o pequeno e apaga a linha do meio. Depois coloco o sinal de mais ali. Então, agora eu posso partir para a proporção. Esse triângulo aqui é semelhante a esse triângulo aqui. O pequeno é semelhante ao grande. Vamos para a proporção. As três frações estão aí. Triângulo pequeno tem um lado de 3, que corresponde a 3 mais x do grande. Triângulo pequeno tem um lado de 4, tem um lado de 5, que corresponde ao 20. E tem um lado de 4, que corresponde ao 4 mais y.
Agora eu tenho aí uma proporção múltipla. 3 sobre 3 mais x igual a 5 sobre 20, que é igual a 4 sobre 4 mais y. Resolvendo essa proporção, eu resolvi o meu problema. Então, vamos resolver essa proporção aí. Vou pegar a primeira fração e a do meio, a primeira e a segunda. O 5 multiplica com 3 mais x e o 3 multiplica com 20. 5 multiplica com 3 mais x e o 3 multiplica com 20. Agora eu vou usar a propriedade distributiva. 5 vezes 3, 15. 5 vezes x, 5x. 15 mais 5x, 3 vezes 20, 60, igual a 60. 15 mais 5x é o mesmo que 5x mais 15. 5x mais 15 igual a 60. E agora, como é que se resolve isso? A partir daqui eu faço os 4 passos. Como é que vai ficar? Vai ficar assim, ó. 5x, 5x, x e x, igual, 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 igual. 60 menos 15, que dá 45. Agora é divisão. 45 por 5, que dá 9. Esse é o valor de x. Agora, eu vou calcular o valor de y. Vou pegar essa razão do meio com essa razão aqui. 5 multiplica 4 mais y. E o 20 multiplica com 4. 20 vezes 4. Distributiva, 5 vezes 4, 20. 5 vezes y, 5y. 20 vezes 4, 80. 20 mais 5y é 5y mais 20, igual a 80. Isso é uma equação padrão. Como é que se resolve uma equação dessa? 4 passos. 5y, 5y, y, igual, 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 igual. 80 menos 20. 60. Divisão. 60 dividido por 5, que dá 12. Isso encerra a minha questão. Na figura abaixo, AB é paralelo a DE. Calcule x e y. Eu tenho aí dois triângulos, né? São chamados aí de figuras entrecruzadas. E eu tenho AB paralela a DE. AB paralela a DE gera o seguinte. Se eu marcar o ângulo A com um traço, esse ângulo se repete aqui em D. E esses dois ângulos seriam ângulos alternos internos. Isso também acontece com B e com E. Então, marquei com dois traços no ângulo B, dois traços no ângulo E, significando que esses ângulos têm a mesma medida. E eu tenho ali também ângulos opostos pelo vértice. Esse ângulo aqui em C, que eu marquei com 3 traços, é o mesmo do outro lado. Esses dois ângulos se chamam ângulos opostos pelo vértice. Tá bom. Agora, o que nós fazemos? Com esses 3 ângulos aí garantidos, né? O A igual ao ângulo D, o ângulo B igual ao ângulo E e o ângulo C igual ali para os dois lados, opostos pelo vértice. Então, como eu tenho 3 ângulos iguais aí, né? 2 a 2, eu posso garantir a semelhança. Os dois triângulos ABC e o triângulo CDE são semelhantes. Então, eu posso montar a proporção. Está aqui, ó. 3 traços de fração. Aqui no primeiro triângulo da esquerda, oposto ao ângulo de um traço, eu tenho 16.
Então eu vou jogar esse 16 lá na fração. Cadê o ângulo de um traço no segundo triângulo? Está aqui em D, ó. Então eu vejo quem está oposto a D. Quem está oposto a D é Y. Então a fração que eu tenho que montar é 16 sobre Y. Agora eu vou para o ângulo de dois traços. Dois traços à esquerda. Oposto a ele está X. Então vai X para lá. Dois traços na direita. Oposto a ele está 9. Então vai 9 para a fração. Agora sobrou o ângulo de três traços, para a esquerda e para a direita. Três traços na esquerda, 8, oposto a 8. Três traços na direita, 6. Jogo 6 na proporção. Pronto, feita a proporção, eu escolho duas frações e multiplico o cruzado. Então vamos lá. Vamos pegar essas duas aqui. 8 vezes y, 16 vezes 6. 8 vezes y, cruzando, né? 16 vezes 6. 8 vezes y igual 16 vezes 6. 8 vezes y repete. 16 vezes 6 vai dar 96. O 8 passa para o outro lado dividindo. Y igual a 96 dividido por 8. 96 dividido por 8 dá 12. Y igual a 12. Agora eu vou apagar aqui e vou pegar a segunda fração com a terceira. Segunda e terceira. Vou multiplicar cruzado. 6 vezes x, 9 vezes 8. 6 vezes x, 9 vezes 8. 6 vezes x igual 9 vezes 8. 6 vezes x, repito, 9 vezes 8, 72. Esse 6 passa para o outro lado dividindo. X é igual a 72 dividido por 6. Daí eu tiro que x é igual a 12 também. Então isso encerra a questão. Ó. X é igual a 12 e y igual a 12. Calcule o valor de x na figura abaixo. Eu tenho aí um triângulo grandão e eu tenho dois triângulos pequenos aí. Então vamos começar a fazer a questão. Esse ângulo aqui eu vou calcular ele. Eu vou chamar esse ângulo de alfa. No triângulo pequeno aí de cima, eu tenho ângulos de alfa, 40 e 30. No triângulo pequeno de cima. Vamos usar a lei angular de Thales. Alfa mais 40 mais 30 igual a 180. Alfa mais 40 mais 30 igual a 180. Daqui, eu vou somar 40 com 30, 70, e vou descobrir o alfa. Alfa mais 70 igual a 180. 70 passa para o outro lado subtraindo. Alfa igual a 180 menos 70. Alfa igual a 110 graus. Tá bom. Achei o ângulo alfa. Eu posso trocar o alfa por 110. Vou chamar aqui de ponto A, ponto B, ponto C, ponto D, para ficar mais fácil de me referir aos triângulos, né? Então, no triângulo ADC ou ACD, eu já achei todos os ângulos dele. Vou desenhá-lo aqui, ó. Esse aqui fora é o triângulo ACD, tá aqui. Quais são os ângulos dele? 30, 40 e alfa. 30, 40 e alfa. Alfa quanto é? 110. Então, nesse triângulo, eu já tenho os três ângulos dele. Agora, vamos pensar também quais são os lados dele. O lado AC é x e o lado AD é 4. Tá bom. Agora vamos pensar no triângulo grandão ABC. Triângulo ABC. Desenhei ele aqui. Ó. Esse é o triângulo grandão ABC. ABC. O que eu sei sobre o triângulo ABC? Lá no A eu tenho 40 graus e em B 30. Aqui no A 40 graus e em B eu tenho 30 graus. E o C? C eu vou chamar de beta. Vou chamar o ângulo C de beta. E vou usar a lei angular de Thales aí. Beta mais 30 mais 40 igual a 180.
beta mais 30 mais 40. Vou escrever aqui embaixo, ó, igual a 180. Vou escrever 180 embaixo. Beta mais 70 igual a 180. Esse 70 passa para o outro lado subtraindo. Então, como é que vai ficar? Vai ficar assim, ó. Beta cento e oitenta menos 70. Beta igual a 110 graus. Então, aqui onde estava beta, 110 graus. Reparem bem, o triângulo ABC grandão tem ângulos de 30, 40 e 110. O triângulo ACD pequeno tem ângulos de 30, 40 e 110. Esses dois triângulos são semelhantes. Esse triângulo aqui, ó, é semelhante a esse triângulo aqui. Agora, quanto vale AC? AC é esse X aqui, ó, que está aqui. Quanto mede AB? AB é 4 com mais 5, 9. AB é 9. Então aqui no AB é 9. Agora eu vou fazer a minha proporção. Traço de fração igual a traço de fração. Triângulo pequeno, oposto a 110 graus, oposto a 110 graus está o X. Triângulo grande, ACB, oposto a 110 está o 9. Triângulo pequeno, ACD, oposto a 30 graus está o 4. Triângulo grande, ABC, oposto a 30 graus está o X. Agora eu multiplico o cruzado. X vezes X igual a 9 vezes 4. X vezes X, X ao quadrado. 9 vezes 4, 36. Tiro o quadrado, raiz do outro lado. Raiz de 36 é 6. X igual a 6. Isso encerra a nossa questão. Agora, eu vou discutir com vocês algo importante, relativo também à semelhança de triângulos, que é o teorema de Pitágoras. Eu tenho aqui um triângulo retângulo. Eu vou chamar essa hipotenusa de A, os catetos de B e C. O que diz o teorema de Pitágoras? O teorema de Pitágoras diz o seguinte, que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Parece complicado, mas é bem fácil. Eu pego a hipotenusa, elevo ao quadrado. A elevado ao quadrado. Depois o sinal de igual. Agora eu pego cada cateto e elevo ao quadrado. B eu elevo ao quadrado, C elevo ao quadrado. E somo. B quadrado mais C quadrado, acabou. Esse é o teorema de Pitágoras. Vamos fazer uma aplicação agora do teorema de Pitágoras. Eu tenho aqui um triângulo retângulo e eu vou chamar um cateto de x, a hipotenusa de x e os catetos são 5 e 12. Hipotenusa x e os catetos são 5 e 12. Uma maneira fácil de fazer isso é pensar assim, ó. A regrinha é essa, ó. Pontilhado quadrado igual pontilhado quadrado mais pontilhado quadrado. Então essa é a armação do problema. Sempre que for Pitágoras, trabalha dessa maneira. Pontilhado ao quadrado igual pontilhado ao quadrado mais pontilhado ao quadrado. No primeiro pontilhado tem que entrar a hipotenusa, que nesse caso é o x. E nos outros dois pontilhados, os catetos em qualquer ordem. Pode ser 5 e 12 ou 12 e 5, tanto faz. Então eu completo os pontilhados com 5 e com 12. Agora eu vou fazer conta. X ao quadrado eu repito.
igual. 5 ao quadrado é 5 vezes 5, 25. 12 ao quadrado, 12 vezes 12, 144. X ao quadrado, repito, igual. 25 mais 144, 169. E agora, tiro o quadrado do x, ó, e coloca a raiz do outro lado. Tiro o quadrado, raiz do outro lado. X igual, raiz de 169 é 13. Por quê? Porque 13 vezes 13 dá 169. Vamos fazer mais uma aplicação do Teorema de Pitágoras. Eu tenho aqui, ó, um triângulo retângulo. E agora a minha hipotenusa é 4. E os catetos são raiz de 7x. Eu quero calcular x. Vou usar o Teorema de Pitágoras. Vou separar aqui. Pontilhado ao quadrado igual pontilhado ao quadrado mais pontilhado ao quadrado. Pontilhado ao quadrado igual pontilhado ao quadrado mais pontilhado ao quadrado. Começa com quem? Com a hipotenusa, que é 4. Depois os catetos, x e raiz de 7, em qualquer ordem. Pode ser raiz de 7x ou x e raiz de 7, tanto faz. Vou colocar o x primeiro, raiz de 7 depois. Vamos fazer conta. 4 ao quadrado, 16. Igual x ao quadrado, raiz de 7 ao quadrado. Raiz quadrada e elevar ao quadrado são funções inversas. Então uma anula a outra. Corta a raiz com o quadrado. Só sobra o 7 puro. Só sobra o 7 puro. Se 16 é igual a essa soma é igual a 16. Eu posso inverter. A soma é igual a 16. E agora, o mais 7 passa para o outro lado subtraindo. X ao quadrado igual a 16 menos 7. 16 menos 7 dá 9. X ao quadrado, vou fazer lá em cima, é igual a 9. E como é que termina isso? Tiro o quadrado, raiz do outro lado. X é igual a raiz de 9. Raiz de 9 é 3. X é igual a 3. Isso encerra a nossa questão.